Olá pessoal, tudo bem? Sou Pablo Marques, consultor e sócio da PRM Consultoria. Estamos aqui para fazer novamente a atualização do mercado do boi. Então vamos começar aí por um panorama geral, né? Hoje é dia 24 de abril de 2021. Estamos aí terminando, muito próximo do término do mês de abril, né, que é o penúltimo mês safra, considerado safra do boi, já com os toques das vacas bem avançados, e até o momento não se vê a quantidade de animais que normalmente se vê na safra. Nós vamos ver aqui hoje, como esse gráfico aqui do lado, a gente vem mostrando que esse ano, desde 2010, deve ser, cada semana que se passa, está se consolidando como o ano de menor oferta para abate, por consequência, maior retenção de fêmeas. Então, a gente caracterizou essa semana como sendo uma semana de poucos negócios e fez com que se acentuasse a queda de braço entre o pecuarista e os frigoríficos, né? Aqui no Rio Grande do Sul, já desde a segunda passada, dia 12 de abril, os frigoríficos estão mais agressivos com relação ao preço. Eles vêm aumentando aí de 20 a 40 centavos no preço do boi gordo por semana. Fizeram isso semana passada e essa semana agora que passou novamente, chegando aí em R$ 10,20 no boi gordo. Demonstrando isso que a gente vem acentuando semana após semana, a baixa disponibilidade de fêmeas para engorda. Tá? Já no norte, sudeste e centro-oeste do Brasil, eles conseguiram, teve um ligeiro alongamento das escalas, indo para 5 a 6 dias, né, algo que a gente não vê aqui no Rio Grande do Sul. Com esse alongamento, no final da outra semana, os frigoríficos tentaram baixar o preço, porém não tiveram sucesso nessa tentativa. Por que a gente fala do Brasil como um todo? Normalmente, esses movimentos no Brasil, eles ocorrem um pouquinho antes do que aqui no Rio Grande do Sul. Então, já prevendo aí as próximas semanas, pode ser que aí em maio pode ser, né, pessoal? É uma projeção. Pode ser que aumente um pouco a oferta de fêmeas e também de machos, porque o pessoal está tirando do campo nativo. E aí faz com que tenha uma oferta maior, os frigoríficos tentam, que é normal, né? Eles querem comprar mais barato sua matéria-prima, o que todo negócio se busca. Eles podem tentar baixar um pouco os preços, porém a gente sabe que esse ano, desde 2010, vai ser o ano de menor oferta de boi gordo e fêmea para abate, né? Então a gente pode prever algum movimento nas próximas semanas, porém pode ser que os frigoríficos não tenham sucesso tentando baixar, porque a gente sabe que tem pouca oferta. Com relação já aos abates, aqui olhando novamente esse gráfico aqui do lado, só mais um exemplo antes de entrar no gráfico propriamente dito. Agora quem emitiu o relatório de abate do primeiro trimestre foi o Goiás, né, o estado de Goiás, um dos maiores produtores pecuários. Tiveram uma baixa de 13% no primeiro trimestre comparativo a 2020, ou seja, a gente vê aqui no gráfico que 2020 já foi um dos menores patamares de abate, né, com 29 milhões e 700 mil cabeças abatidas. A gente vê que se compara aí com 2016, que foi outro pico de preço, né, do boi gordo, e ligeiramente acima a 2010, 2011 também, que foi outro pico de preço. E quando a gente vem para 2021, que tem uma previsão aí de em torno de 28 milhões de bovinos abatidos, a gente vê que é o menor patamar desde 2010. Então vem se
cada semana que passa, vem se consolidando essa baixa oferta. Tá? E com relação ao Goiás, só para a gente detalhar mais os números deles, foi 13% abaixo com relação a 2020, né? Isso somado fêmeas e machos. Quando nós vamos somente para fêmeas, essa diminuição foi de 21%, e quando nós falamos dos machos, foi de 6%. Então, os 21% das fêmeas, a gente vê que a retenção realmente está muito forte, e dos machos pode ser ou eles vão chegar em maio, ou eles vão chegar no primeiro ciclo de confinamento lá por junho, julho. Depois nós, aqui nesse segundo gráfico, o abate de fêmeas, né, desde 2010 até 2021, a gente vê que também abate de fêmeas, aí a previsão é para ficar em torno de 9,8 milhões de fêmeas abatidas. Aí sim a gente vê que está bem abaixo, inclusive, de 2010, que foi 10 milhões e 600 mil fêmeas abatidas, mostrando uma retenção histórica de fêmeas nos campos pecuários. Agora, pessoal, nós passando para a demanda externa, até o 11º dia do mês de abril, os números diários de exportação ficou em 6,77 mil toneladas dia exportado, tá, pessoal? Isso é um avanço de 16% sobre o mesmo período de 2020, ou seja, o início de abril de 2020. Então, mostrando realmente um aumento vigoroso com relação ao ano passado, que já foi, dentro aí dos últimos 5 anos, já foi recorde a exportação, ficando em, como mostra aqui no gráfico ao lado também, ficou em 116 mil toneladas exportadas em 2020. A projeção, esse ano a gente fica algo próximo de 130 mil toneladas exportadas, e a gente verificando aqui no gráfico, a partir comparando 2017 para cá, nós vamos praticamente dobrar a exportação, né? E por que isso? Porque foi realmente ali em 2017 que acentuou o consumo da China, né? Indo uma crescida muito mais acentuada do que antes. 2016 tinha, mas era muito leve esse aumento de consumo. 2017 começou a ter um aumento dos costumes lá orientais deles, mas se ocidentalizando com o aumento de renda da população. E a gente já viu que esse ano, no primeiro trimestre, já foi um aumento de 18% no PIB deles. Então, a tendência é que realmente essa curva de consumo só se acentue mais. Com relação ao faturamento da exportação, até o momento, se seguir nesse ritmo até o 11º dia de abril, o faturamento em dólares já teve aumento com relação a 2020 de 25%. Esse início de abril teve relação muito íntima com o dólar, né, que ele se manteve sempre acima de 5,50. Agora, essa semana recém que ele foi baixar para em torno de 5,48. Então a gente tem que seguir vendo o movimento do dólar nos próximos dias, falando em faturamento em reais, né? Mas mesmo o preço exportado em dólares, a gente sabe que tá crescendo mês a mês. Com relação ao ano passado, o preço da tonelada exportada em dólar, aqui como mostra também no gráfico ao lado, ele deve ter aumentos, deve se consolidar abril, fechando em aumento de 7,5% no valor em dólar. Então, mesmo em dólar, a gente está tendo essa proteção de aumento do preço em dólar, mesmo que o dólar baixe, está aumentando em dólar. Porém, a gente, se baixar muito, abaixo, por exemplo, de 5,30, esse aumento em dólar ele pode compensar a baixa do dólar, a desvalorização do real. Então, não tendo muita margem para subir o preço, né? Pode ser manter o preço de exportação,
Porém, se ficar no patamar aí de 5,40 para cima, a gente pode acompanhar o aumento do dólar. Assim, por exemplo, como teve aumento de 7,5% com relação a 2020, se o dólar ficar acima de 5,40, a gente vai acompanhando esse aumento em dólar. Porém, se baixar de 5,30, for para 5,20 o real frente ao dólar, ele pode compensar isso e somente se manter o preço aqui para nós em real. Então, a exportação, a gente já falando em reais, né, com relação a 2020 também, que mostra nesse outro gráfico aqui ao lado, teve um aumento de 14% frente a 2020, ficando então a tonelada exportada em reais em 26 mil reais e 600, enquanto em 2020 era 23 mil reais e 200. Com relação aos Estados Unidos, eles estão bem avançados, né, na vacinação. Eles estão aí em torno de 65% de doses, número de doses sobre a população. Então estão em 65% da população vacinada. E já tem, essa semana saíram notícias que já está tendo jogos em estádios com altas lotações de pessoas nesses eventos. Bom, aí a gente já fez uma passagem sobre a exportação, agora vamos para a demanda interna. A demanda interna está intimamente ligado com a vacinação do Covid, né? A gente até quinta-feira à noite nós estávamos aí com 35 milhões de doses aplicadas, e isso dá 16% sobre o número da população, e a média diária está em 750 mil doses por dia, né? Isso ainda é um ritmo lento, considerando que a gente queira vacinar 70% da população até dezembro. Isso nós necessitaríamos sair de 750 mil doses diárias para 1 milhão e 200. Aí sim a gente conseguiria até dezembro pelo menos 70% da população vacinada. Com relação à carcaça casada, teve um leve recuo essa semana, que semana passada estava em 19,60. A gente terminou em 19,40, que é normalmente aí da penúltima para a última semana do mês ocorre essa leve desvalorização, porque a população já está chegando mais para o final do mês, sobra menos dinheiro, acaba consumindo menos carne vermelha. Com relação às vendas nos supermercados, né, que para ver o quanto está o poder da população, poder de renda da população, o primeiro trimestre de 2021 teve um aumento aí de 8 a 13% no faturamento dessas empresas. Então, mostrando que frente a 2020 a gente está tendo um avanço com relação à renda da população nos mercados. Claro que teve auxílio emergencial e que daqui para frente provavelmente a gente não vai ter mais. A gente tem que realmente recuperar a economia. Essa semana nós tivemos aí a aprovação do orçamento, né? Primeiro pela Câmara, depois pelo Senado, e vamos ficar aí atentos para privatizações que pode sair num curto prazo de tempo, e também a reforma administrativa e tributária. Vamos ver como vai avançando para que a economia brasileira venha mais recursos do exterior e potencialize essa retomada da economia brasileira, que está para a gente crescer 3,7% mais ou menos aí nesse ano, e o mundo crescer 6%, então ser uma retomada bem acentuada aí no segundo semestre. Então, finalizando, pessoal, com relação ao preço propriamente dito, o preço atual do gordo aqui então está R$10,20. Se nós olharmos na B3, né, no Ibovespa, contratos futuros
para outubro está R$ 10,65, um aumento de 5,5%. É importante a gente saber que o mercado futuro ele mostra muito mais tendência do que o número propriamente dito, então a gente sabe que para o segundo semestre o mercado está precificando em torno de 5,5% de aumento no preço do boi. Então por hoje era isso, pessoal. Espero que a gente tenha contribuído bastante aí com as informações. Hoje foi bastante informação, um tempo um pouquinho mais longo, mas espero isso tudo é para ajudar vocês com bastante dados, dando mais suporte para vocês tomar decisões de vocês, que é o melhor para a empresa de vocês. Então, se gostaram, pessoal, compartilhem, né, esse material, nos sigam no Instagram, no Facebook. Nós temos aí na nossa página pecuariaprm.com, onde tem tudo escrito, onde a gente conversou aqui está tudo escrito, e também no Spotify para quem gosta de escutar, está viajando, pegando estrada, se deslocando, dá para baixar ali no Spotify. Também não precisa baixar se está online, só escutar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, se cuidem, espero que todos estejam bem. Um grande abraço.